Porque muitas vezes, Deus falou comigo, você está envolvida, está participando, está junto, mas no seu secreto você está em discordância. No seu secreto você está lançando a semente em outro lugar. No seu secreto você está desperdiçando a semente que deveria frutificar, que deveria florescer. Só que Onã, ele estava revoltado, ele estava despeitoso, porque ele queria, com as próprias pernas dele, ele ter condições de buscar uma mulher para ele escolher e ele casar com quem ele não queria continuar o que o irmão dele deixou de fazer. Ele não queria dar continuidade. Mas Deus, o pastor, a pastora, o irmão, ele nos vê aqui, certo? Ele nos vê no nosso secreto. Mas quem nos vê no nosso secreto? Judá viu Onã? Judá imaginava o que Onã estava fazendo? Não. Mas quem estava vendo? Bobinho Onã, né? E o que o próprio Deus fez com ele? Matou. Foi a segunda morte. E eu falei, Senhor, não me mata não. Jesus, misericórdia, perdão que eu não quero morrer. Não me mata, não me mata. Mas, irmãos, nós podemos morrer espiritualmente. A morte de Onã e a morte de Er foi uma morte física. Porque naquele tempo, Deus, ele é bom, ele é misericordioso, mas naquele tempo não tinha meio termo para Deus. Você quer obedecer, você vai viver. Você não obedece, você vai o quê? Era assim que Deus fazia. E hoje, pela graça salvadora, pela misericórdia, a bondade, o Espírito Santo de Deus, ele continua nos dando oportunidades, e vai. Né? Só que a nossa morte hoje não é física diretamente, ela é uma morte espiritual. Irmãos, no secreto, Deus vê um posicionamento de infidelidade, de descrença, de individualismo, pois achava que estava fazendo pelo seu irmão e não pensou que poderia semear para a continuidade do crescimento da família. Onã, ele pensou de forma individualista. Ele pensou nas vontades dele, ele não pensou na família. Ele não pensou no legado, na continuidade da geração, da descendência. O pensamento individualista dele fazia com que, ao invés de ele lançar a semente no ventre de Tamar, para que ela gerasse e desse continuidade, ele lançava fora. Ele desperdiçava aquela semente, porque ele não queria que a família dele desse continuidade a um legado que era muito importante, que era um trabalho que já vinha acontecendo há muitos anos atrás. Mas não era sobre ele, era sobre a família. Diga isso, não é sobre mim, é sobre a nossa família. E quando eu estou dizendo a nossa família, eu não estou dizendo a nossa família biológica, não, eu estou dizendo a nossa família espiritual. Porque essa palavra ela é de cunho espiritual. Esse fato aconteceu nessa família. Mas o que o Senhor e a revelação que Ele quer trazer para nós hoje é da nossa família espiritual. Muitas vezes não conseguimos frutificar porque estamos presos
a questões pessoais e não no reino de Deus. Quando ficamos presos ao que achamos, ao que pensamos, queremos, não conseguimos lançar a semente no lugar adequado. E acontece o quê? Desperdiçamos. E aí a gente entra naquele looping eterno de entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, e sabemos que temos promessa, e Deus prometeu descendência, e Deus prometeu frutificar, e Deus prometeu uma linhagem, e Deus prometeu, e Deus prometeu, e Deus prometeu, e a gente fica ali, desperdiçando a semente. Porque ao invés de lançarmos a semente no lugar apropriado, da maneira correta, como tem que ser, lá no nosso secreto, vou fazer aqui como professora, a gente faz, eu sou muito lúdica, vou fazer um desenho aqui. A gente vem aqui, como hoje, estamos recebendo a semente. Amém. Recebemos a semente, carregamos a semente. Mas quando chegamos lá no nosso íntimo, no nosso secreto, ao invés de a gente guardar aquela semente com amor e lançar de forma correta para que ela frutifique, a gente pega aquela semente e amaldiçoa. A gente pega aquela semente e desperdiça. Mas como eu faço isso? Com palavras. De novo, a mesma coisa. Todo ano é isso. Não vai crescer nada, não vai frutificar nada. Está em desordem, está em desalinho, todo mundo faz o que quer, cada um chega. E aí você faz isso, eu faço isso, o outro faz isso, o outro faz isso, o outro faz aquilo. Onãs. Só que, olha o que Deus me revelou. Tamar representa a igreja. Tamar representa a igreja. Onã nos representa os membros que usam a igreja. Onã usava Tamar. Onã se deitava com Tamar. Onã sentia prazer com Tamar. Onã gostava de estar com Tamar. Porque se ele não quisesse se relacionar com ela, ele teria, fugido. Né? E aí o Senhor falou no meu coração, é assim que vocês são. Vocês vão para a igreja, vocês usam a igreja, vocês se relacionam com a igreja, vocês precisam da igreja, vocês se deleitam da igreja, mas vocês não querem abençoar a igreja. Meu Deus! Mas vocês não querem frutificar na igreja. Irmãos, às vezes nós nos vestimos de uma falsa humildade, sabe? E para a gente aceitar uma palavra dessa, a gente tem que abrir o nosso coração. Porque não foi fácil para mim. Porque muitas vezes eu me vesti de uma falsa humildade também. De uma certa hipocrisia também. Não vou dizer para vocês que, porque ela está ali pregando, que não sei o quê, que piriri. Não, irmãos, porque o julgamento vem aqui primeiro. Corta aqui primeiro. Já reclamei da igreja? Já reclamei da igreja. Já reclamei do pastor? Já reclamei do pastor. Já reclamei da pastora? Já até desentendemos, né, pastora? Ficou lá no passado. Já nos perdoamos. Reclamei. Porque não sei o quê, porque a igreja não tem, porque a igreja não sei o quê. Eu estou falando, irmãos, de mim. Tá? Eu estou pedindo a Deus, tira a minha máscara. Amém. Arranca aqui, Senhor. Aleluia, Deus. Né? Já reclamei do irmão Rogério? Já reclamei do irmão Rogério. Já reclamei dos irmãos? Já reclamei dos irmãos. Porque ninguém trabalha, porque ninguém faz, não. Mas se eu estou aqui hoje, é porque alguém orou por mim. Aleluia. Porque eu já tive vontade de sair da igreja? Já tive. Minha mãe sabe. Meu marido sabe. Que ficava me segurando. Eu vou falar. Eu não sei o quê.
profeta, né? Que a gente às vezes canta, falar, e não é a hora, não é o momento. E meu marido está, calma. Teve momentos que fui eu, teve momentos que foi ele. Quando ele estava mais assim também, eu acalmava ele. Quando eu estava, ele me acalmava. E assim a gente nessa luta, né? Segure a traca. Não desistimos. Estamos aqui. Porque eu tenho muito medo, irmãos. Eu tenho muito medo de sair de um lugar, de quebrar uma aliança e pagar o preço da desobediência. Eu tenho muito medo, porque isso no mundo espiritual gera consequências sérias. Gera consequência no casamento, na família, na criação dos filhos, na vida profissional, em todas as áreas da nossa vida. Quando nós quebramos uma aliança sem a autorização do Senhor. Falei, um dia que Deus, mas tem que ser algo bem claro, bem audível. O dia que Deus criar uma situação, me mudar para um outro país, fizer uma coisa que ficou impossível eu congregar aqui, aí eu vou entender que foi Deus que falou, sai. Mas nós precisamos ter o cuidado, porque o nosso emocional nos engana. O nosso emocional, ele nos trai. E aí, muitas vezes, não conseguimos crescer, porque ficamos presos ao que achamos, pensamos, queremos, não conseguimos lançar a semente no lugar adequado. Quando pensamos no reino de Deus e não nos pastores ou na liderança, conseguimos frutificar com empenho e fidelidade. Amém. Uma das coisas que a minha mãe sempre falava para mim, quando eu estava nesses momentos, ela falava assim, só olha para Jesus. Aleluia! Ela sempre falava isso. Você está lá por causa de Jesus. Você faz para Jesus. Você não faz para o irmão, você não faz para o pastor, você faz para Jesus. E eu peguei aquela palavra e guardei aquela palavra. Eu falei, Senhor, é nessa força que eu vou. Faz por causa de Jesus. Vai por causa de Jesus, porque o reino é dele. O reino não é do pastor Edson. O reino não é da pastora Ruth. O reino não é meu. O reino não é seu. A igreja não é nossa. A igreja é de Cristo. É a noiva. E nós somos hipócritas porque achamos que estamos trabalhando, fazendo, limpando, evangelizando, acontecendo para nós mesmos. Não, irmãos. Enquanto a gente pensar que é nosso, que é pra gente, que é para melhorar por nós, nós não vamos frutificar. Onã desperdiçava a semente, porque ele achava que estava fazendo algo para continuar o que o irmão não fez. O que o irmão deixou de fazer, ele estava se sentindo sobrecarregado, ele não queria fazer aquilo. Eu vou ter que continuar o que meu irmão desobediente não quis fazer, por que eu tenho que fazer isso? Também não vou fazer não. Ficou de birra com Deus. Meu Deus. E quem estava tendo prejuízo era a família. A ponto de depois, lá no final do capítulo, você vê toda a trama que a própria Tamar teve que fazer para conseguir dar um filho para continuar aquele legado. Depois em casa vocês leem o final da história. Mas uma referência bíblica, lá em Mateus 7,19, que o Senhor trouxe ao meu coração. Toda árvore que não frutifica é o quê? Cortada e lançada no fogo. Não sou eu que estou dizendo isso para vocês, não. É a palavra que fala. Toda árvore que não frutifica, ela é cortada. Ela é cortada e lançada no fogo. Tamar, como eu falei antes, representa a igreja. Onã representa os membros que a usam. Onã casa com a igreja, que é Tamar. Se relaciona, usa, tira proveitos, vive, porém não permite que essa igreja, Tamar, frutifique. Quantos aqui já foram abençoados por essa igreja?